A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 10 da nossa revista, a lição que traz como título o período milenial. Bem, nós estamos produzindo aqui um conteúdo próprio, do EBD em Foco sobre escatologia e também o conteúdo da revista CPAD. Quero deixar bem claro, você que está assistindo, que nós temos também a aula da revista CPAD e já estamos nos preparando para o próximo trimestre, lição de jovens e adultos da CPAD, e muito provavelmente um conteúdo também nosso, exclusivo, também nosso, que será sobre a Apocalipse. Tá? Eu vou dizer aqui, já estou falando algumas aulas anteriores, a gente pretende continuar estudando sobre essas questões escatológicas, e aí a gente vai ter esse material. Então a gente vai ter um material completo aí no EBD em Foco, tanto da CPAD quanto um conteúdo próprio. Então você fica ligado aí no site do EBD em Foco, aqui eu já coloquei aqui ebdemfoco.com, onde você encontra os slides em PowerPoint, aula em vídeo, áudio. Nós temos o livro dos 4 Cs de Educação Cristã e também um treinamento totalmente gratuito para professores de EBD, tudo no site ebdemfoco.com. Você vai encontrar este conteúdo. Então você acessa aí agora para você ter acesso a um conteúdo completo para professores de EBD e você possa se capacitar mais ainda. Então vamos lá, falando agora da nossa lição, nós vamos falar do milênio. Tá? O milênio é um tema muito interessante, um tema que eu particularmente acho muito interessante. Então, quando eu falo assim interessante para mim, mas eu não sei se é para você. No entanto, é um tema bíblico e eu tenho observado algumas pessoas comentando nos vídeos e comentando também no dia a dia na igreja, assim, eu não me importo com esse tema, eu não estou nem aí para isso, eu não estou nem aí para o milênio, para o anticristo, eu não estou nem aí para... Eu só quero saber que eu vou ser salvo, Jesus vai voltar. Eu acho assim que esse posicionamento, ele pode sim, eu respeito quem pensa dessa forma, mas eu acho que essa maneira de falar não é muito boa, tá? A gente não pode falar assim, eu não estou nem aí para esse tema, porque é um tema bíblico. Tá? Então a gente não pode deixar de estudar. Se está registrado nas Escrituras é porque é importante, nós temos que estudar. Então é importante sim estudarmos o milênio. Tá? É importante estudarmos sobre o anticristo, sobre a grande tribulação. É importante ler sobre esses temas e procurar compreender esses temas e trazer eles para o nosso cotidiano e fazer aplicações práticas, porque são temas bíblicos. São temas polêmicos? São polêmicos, tem várias interpretações, tem sim várias interpretações, mas eu acredito que o tema polêmico, ele vai testar a nossa humildade. Tá? Se você for uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe debater, você vai saber ouvir o próximo, o outro ponto de vista, e isso em vários temas polêmicos. Então acredito que é possível sim uma boa convivência no meio cristão com interpretações diferentes. E o milênio traz essa questão de interpretações diferentes. Algumas denominações interpretam o milênio como sendo figurado ali em Apocalipse, não é um milênio literal, são os amilenistas. Segundo eles, nós já estamos vivendo o período do milênio. O período do milênio é a era da igreja. Essa é a interpretação dos amilenistas. Já estamos no milênio, Satanás está amarrado, ele ainda age, mas ele não tem poder sobre os salvos. Então eles interpretam dessa forma. A gente falou disso lá na lição número 2. E tem os pós-milenistas, que acreditam que ainda vai acontecer o milênio, mas esse milênio ele acontece aí antes da vinda de Jesus, acontece aqui ainda, nessa terra, do jeito que está. Segundo os pós-milenistas, a igreja vai pregar o evangelho vai dominar o mundo e vai chegar um período aqui nessa terra, do jeito que ela está, um período de paz, onde Cristo irá reinar nos nossos corações. Acho que essa é a visão deles. Tá? Os amilenistas dizem que Cristo reina hoje nos céus. E os pós-milenistas dizem que Cristo vai reinar em nossos corações. Então são visões, interpretações que a gente deve ouvir, porque tem ali um fundo bíblico, tá? Tem uma base bíblica. Mas a interpretação que eu vou apresentar aqui nessa aula é uma interpretação sobre o milênio que é baseada no ponto de vista pré-milenista. Tem o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, que acredita o quê? Que Jesus volta antes do milênio e vai acontecer um milênio literal aqui na Terra. Ou seja, Cristo vai reinar aqui na Terra,
Depois, né, que ele vir buscar a igreja, depois da grande tribulação, depois de tudo isso, Cristo vai instituir o seu reinado aqui na Terra, e esse reinado vai ser realmente de 1000 anos. Então a gente tem essa interpretação literal do milênio, que é o ponto de vista que eu vou adotar aqui nessa aula. Eu peço desculpa se eu me alonguei um pouco nessa introdução, mas é extremamente necessário falar isso. Temática em foco. O reino milenar não é uma utopia judaica, mas uma realidade presente em toda a Escritura. Será um tempo de paz e justiça sobre a terra, onde Israel e a comunidade dos salvos glorificados de todos os tempos reinarão com Cristo. Então aqui um resumo da nossa lição. A gente vai entender melhor sobre isso aqui durante a aula, tá? Vamos lá. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse 20, de 1 a 10. É uma leitura muito importante, nós vamos fazer referência a ela na aula, não vou ler aqui para ganhar tempo no vídeo, mas nós temos aqui o versículo 1, 2 e 3, né? Antes do milênio, né? Durante o milênio, e depois tem uma parte pós-milênio aqui, tá? Então a gente vai ver que Satanás vai ser lançado no lago de fogo e tal. Então essa passagem ela fala de uma esperança, né, de um período de paz na terra onde Cristo vai reinar, uma esperança para a nação de Israel. Ela fala também da necessidade do juízo, tá? E também do pecado que é intrínseco ao coração humano. Então é uma passagem muito prática, com muitos ensinamentos práticos para nós. Então vamos entender isso melhor aqui na aula. Nossa introdução diz assim, né? Não trataremos nesta lição das escolas teológicas ou escatológicas, né, de interpretação do milênio, pois isso já foi feito na lição 2. Então, como eu falei, lição 2 a gente falou de forma detalhada sobre as várias interpretações, as várias escolas. Então você pode voltar lá nesse vídeo. Estudaremos sobre aquilo que os profetas e apóstolos falaram e que é confirmado em Apocalipse 20, os aspectos reais do reino milenial. Vale ressaltar que alguns escritores falam milenismo, outros falam milenarismo. Tá? Então eu uso aqui milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, milênio, nesse sentido. Tópico 1. Provas que o milênio será literal. Tá? Só deixando bem claro, o literal é algo verdadeiro. Tem o literal e tem o figurado, né? Então, quando eu falo, eu posso falar assim, fulano bateu as botas. Eu estou usando a linguagem figurada, mas para retratar um acontecimento literal, que a pessoa de fato morreu, tá? Então, nem sempre quando a linguagem é figurada, significa que o acontecimento é figurado. Não. Às vezes a linguagem é figurada, mas o acontecimento é literal. Então é muito importante a gente explicar isso aqui. Tá? Então, literal é um evento que de fato vai acontecer. A gente acredita que o milênio vai acontecer, por mais que dentro da passagem do milênio tenha uma linguagem figurada. 1.1. No Antigo Testamento. Às vezes se argumenta que toda a concepção pré-milenista está fundamentada em uma única passagem bíblica e que nenhuma doutrina deveria se basear em um texto, tá? Então, esse é o argumento dos amilenistas e alguns que não creem no milênio, né? Olha, vocês estão criando uma doutrina baseada numa única passagem, isso não pode acontecer. Mas isso não é verdade, não é bem assim que a gente acredita, porque não é isso que a Bíblia apresenta. No Antigo Testamento, encontramos passagens bíblicas que se referem a algum estado de restauração e perfeição da terra. Isaías 2:2 fala assim, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Aí a gente vê essa passagem. Nossa, o que essa passagem está falando? Essa passagem e outras passagens fazem referência a um período de paz, onde vai ter um reino de Deus aqui na Terra. Não fala Cristo especificamente, né? Tem umas passagens de Isaías que dá a entender sobre o Messias, mas enfim, fala de Israel ali como sendo aquela nação de fato que é exemplo para todas as outras nações. Fala de Jerusalém como centro do mundo, do governo do mundo. São acontecimentos que ainda não ocorreram. E aí, aqueles que não acreditam no milênio literal espiritualizam essas passagens. Dizem que isso aqui se cumpre na igreja. Tá? Então, a interpretação dos aliancistas, geralmente são os presbiterianos, alguns batistas, dentre outros, eles interpretam que as passagens daqui que fazem promessa de um período de paz na terra para a nação de Israel
se cumpre na igreja, tá? Eles espiritualizam dessa forma. E aí a gente falou também do dispensacionalismo, que é a interpretação que a gente usa, que a gente interpreta as profecias de forma literal, tá? As profecias do Antigo Testamento de forma literal, e que de fato essas promessas ainda vão se cumprir. A gente não teve ainda esse período de paz na Terra e nem está acontecendo ainda. A gente vê mais guerra, rumores de guerra, coisas acontecendo aí que não chegou nesse período de paz. Então a gente não pode dizer que essa passagem já se cumpriu ou que está se cumprindo. Não tem como. Textos como os de Isaías 2, 1 a 4, Isaías 9, 6 e 7, Isaías 65, tá? Daniel 2, 44, Zacarias 8, 22. Você pode conferir e dar uma pausa no vídeo aí e confere. Nunca se cumpriram. São textos bíblicos que não se cumpriram ainda, que falam desse período futuro de paz mundial, mas que não se cumpriu. Então, como é? Se você seguir o ponto de vista aliancista, você vai dizer que se cumpriu na igreja. Pode ser uma possibilidade? Sim, pode ser uma possibilidade. Eu quero assim apresentar as outras visões e respeitá-las também, né? Aqui a ideia é respeitar as outras visões. Eu não estou aqui para brigar e discutir e dizer que o meu ponto de vista é o melhor de todos, não é isso. Até mesmo porque não é meu, né? É defendido por vários teólogos. Mas, enfim, é uma possibilidade. Mas eu prefiro ver essas passagens como sendo passagens que falam de um reino literal. Certamente, seu tempo de cumprimento será no futuro. Podemos afirmar categoricamente que o Antigo Testamento predisse o milênio. Então, no Antigo Testamento já temos passagens que falam do milênio. No Novo Testamento, vamos ver aqui. Apocalipse 20, de 1 a 6, é uma referência específica sobre os aspectos reais do milênio, a nossa leitura bíblica principal ali. O texto em questão fala de 1000 anos, que terá início e fim. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então aqui o versículo 2 deixa isso bem claro, né? Apocalipse 22 deixa bem claro a questão dos 1000 anos. Alguns intérpretes da Bíblia entendem aqui 1000 anos como um período muito longo, tá? Não necessariamente 1000 anos literais. Eu acredito nos 1000 anos literais. É o meu ponto de vista. Eu acredito que também a Assembleia de Deus oficialmente defende essa ideia de 1000 anos literais. A maioria dos dispensacionalistas vão dizer que são de fato 1000 anos, ou seja, 1000 anos de verdade. Tá? Então esse reino irá durar 1000 anos. Tem algumas tradições judaicas que falam do milênio, isso mesmo, os judeus falam desse milênio, eles têm essa tradição. E alguns defendem 400 anos, que seria referência aos anos que Israel passou no Egito. Outros falam 40 anos, tentando fazer uma referência aos 40 anos do deserto. Mas isso nada se confirma, nada é comprovado. Tá? Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20, versículo 7. Que mais uma vez uma referência aos 1000 anos, mostrando que esse período tem um começo e tem um fim. Será depois da grande tribulação e das bodas do Cordeiro, eventos que seguramente não aconteceram, mas acontecerão no final. Ou seja, a igreja é arrebatada, tem a grande tribulação, Jesus vem em glória, faz o julgamento ali das nações, a gente estudou isso na aula anterior, e aí inaugura o seu reino milenial. Tá? E nesse período que está acontecendo a grande tribulação, acontecem as bodas do Cordeiro. Então o milênio também acontece após as bodas do Cordeiro, né? A grande ceia aí, né, de todos os salvos com Cristo ali no céu. E aí depois a igreja vai reinar com Cristo no milênio. Satanás será preso. Alguns afirmam que ele já está preso, que é o caso dos amilenistas, que fazem referência a uma passagem dos evangelhos, dizendo que Satanás já está preso e tal, que ele não tem mais ação sobre aqueles que creem em Jesus como Salvador. Ele só serve, a única função de Satanás hoje é enganar os ímpios, né, os ímpios que já estão na mão dele. Essa é a função de Satanás, ele está preso, ele não tem poder sobre os crentes, e essa é a interpretação que eles trazem dessa prisão de Satanás. No entanto, a gente vê que não é bem assim. Tá? Satanás, apesar de ele não ter poder realmente sobre os crentes, mas ele continua agindo nesse mundo. A gente vê aí Satanás agindo de forma aí destruidora no mundo, né?
E nota-se que cada dia o mundo vai de mal a pior, e ainda vemos a influência do inimigo sobre a terra, como sempre vimos desde a queda, tá? Satanás tem agido na terra desde a queda, então a gente observa que ele ainda não está preso, ele não está amarrado. Além disso, se aguarda o governo do anticristo sem nenhuma referência de que o diabo esteja preso e será solto para dar poder ao anticristo governar. Enfim, a gente estudou sobre a grande tribulação, sobre a vinda de Jesus em glória, falamos do anticristo que vai surgir nesse período, e quem é que vai estar ali com o anticristo dando poder para ele? Satanás. O anticristo, a besta, Satanás, a gente falou da trindade satânica agindo aí durante o período da grande tribulação. Então, se Satanás de fato estivesse preso, já tivesse preso, como quem iria dar esse poder ao anticristo? Continuando aqui, né? Em Apocalipse 20, 7 e 8 diz que quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para guerrear, enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como areia do mar. Então a gente observa aqui o versículo 7 e 8 falando, né, que vai ter um confronto. Satanás vai ser solto, vai enganar as nações e vai ter um confronto. Mas logo em seguida ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão o falso profeta e a besta. Então aqui no caso o anticristo e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo, e Satanás também será lançado no lago de fogo no final do milênio. A gente vai entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco. Vamos chegar nessa passagem novamente, vou explicar melhor sobre essa questão de Satanás ser solto, quem ele vai enganar, por que as pessoas serão enganadas. Isso é muito importante nós entendermos. Nas epístolas paulinas, Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 24 a 28, que o fim só virá quando Jesus entregar o reino a Deus, né, o Pai. Então o fim só vem depois de tudo isso, né? No fim do milênio, no fim de tudo, Cristo entrega o reino ao Pai. Ele entregará o reino ao Pai quando houver destruído todo o império das forças malignas, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O apóstolo está afirmando que Jesus virá à terra e estabelecerá o seu reino, que segundo Apocalipse 21 a 6 durará 1000 anos. Então essa passagem de Coríntios, 1 Coríntios 15, 24 a 28, também é entendido como uma referência ao milênio. E ao findar esses 1000 anos, ele entregará o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, então virá o fim. Tem aí sim que vai vir novos céus, nova terra, vai ter a nova Jerusalém, né, somente depois do milênio. Tópico 2. Jesus reinará. 2.1. Jesus reinará com a igreja glorificada. No milênio, Jesus reinará física e presencialmente. Então a gente entende o milênio como literal e que Jesus vai estar de fato na terra reinando. Os amilenistas dizem que Cristo reina nos céus hoje, os pós-milenistas dizem que Cristo vai reinar em nossos corações, mas os milenistas, que acreditam no milênio literal, que somos nós defendemos que Cristo vai reinar física e presencialmente. Seu reino será literal e universal. Será um reino teocrático, ou seja, baseado na lei de Deus, né? Cristo reinará com justiça sobre seus súditos. Então entende-se que Jesus vai fazer um reino perfeito, um rei perfeito. Ele é o rei perfeito. Não adianta nós depositarmos a nossa confiança em algum governante humano. Tá? Os governantes aqui da Terra, eles não têm poder, eles não têm capacidade, eles não têm autoridade, eles não têm nada para reinar de forma perfeita. Sempre vai ter corrupção, sempre vai ter falhas, sempre vai ter muita coisa que não presta, vamos dizer assim, muita coisa que não presta na mão dos governantes atuais, governantes humanos. Mas quando Cristo reinar, aí sim nós teremos um reino de justiça. O reino de justiça vai acontecer aqui. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos desistir de buscar a justiça nos tempos de hoje. Não é isso, tá? A gente tem que ter muito cuidado quando se estuda escatologia, porque tem muita gente que fala assim, já que o reino de justiça só vem lá no futuro com Cristo, então hoje
eu vou votar em qualquer candidato. Hoje eu não estou nem aí, eu não vou nem votar, eu não vou nem participar do sistema eleitoral, eu não tenho parte com isso. Não é bem assim. Eu acredito que nos dias de hoje nós temos sim que buscar um reino de justiça, que buscar governantes mais honestos, tirar do governo os corruptos. Tá? Nos dias de hoje nós temos sim que envolver em política, votar, exercer nossa cidadania, escolher os candidatos. Tá? A gente não tem que pensar num reino de justiça somente futuro. Tá? É claro que a gente entende que a justiça perfeita vai acontecer somente no futuro. No entanto, nos dias de hoje, nós temos sim que buscar justiça social, temos que fazer a nossa parte e cumprir o nosso dever de cidadão. Continuando aqui, todos os que estiverem vivos quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo e ressuscitaram por ocasião do arrebatamento, reinarão com ele durante o milênio, tendo posições elevadas na administração do reino. Recapitulando, todos os que estiverem vivos quando Jesus voltar, ou seja, a vinda de Jesus em glória. Jesus vem em glória, ali todo olho verá, no final da grande tribulação. É claro que não são todos, né? Eu poderia até corrigir aqui. Todos os que estiverem vivos e não aceitaram a marca da besta, né, quando Cristo voltar. Por quê? Porque aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que estão seguindo o anticristo, irão morrer, serão aniquilados no seguinte sentido, que Deus vai lançá-los logo no inferno, eles serão lançados no inferno. Tá? Isso aí a gente viu na aula anterior sobre o juízo das nações, né, o julgamento das nações, serão lançados, eles serão condenados. E depois, aqueles que ficarem vivos, mas não foram condenados, não aceitaram a marca da besta, esses vão entrar no milênio. Pessoas normais, naturais, tá? Não é pessoas com corpo transformado, não é nada disso. Pessoas com corpo normal, corpo mortal. O outro grupo são aqueles que foram arrebatados, que morreram com Cristo, e os que ficaram vivos também foram arrebatados. A igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação. Esses também vão reinar com Cristo, tendo posições elevadas. Então essas são as pessoas que vão participar do milênio. Pessoas com corpo transformado e pessoas com corpos normais. Esses dois grupos vão participar do milênio. Tem gente que discorda disso. Não pode ser, mas é o que está escrito, tá? É o que a gente entende lá. E aí, muitos podem falar assim, mas como, né? Pessoas com corpo transformado com pessoas com corpos normais. A gente olha para Jesus, por exemplo. Jesus, ele ressuscitou num corpo glorioso. E Jesus ficou na terra durante 40 dias, né, depois que ressuscitou, convivendo com pessoas normais, pessoas pecadoras. Então, isso é possível, tá? É uma prova de que isso é possível, não há nenhum problema nisso. Então, quem participa do milênio, recapitulando, aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar em glória e não aceitaram a marca da besta. E aqueles que ressuscitaram e também foram arrebatados ali antes da grande tribulação. O padrão de vida será concebido no Sermão do Monte, né, que será a legislação do reino. Bem-aventurados aqueles, aquelas bem-aventuranças ali de Mateus 5. Alguns teólogos entendem que é o que será a lei, né, a lei da época do milênio. Todos vão seguir essa lei de Cristo. Esse é o padrão, né, é uma verdade importante para a igreja de hoje, que possamos permanecer em Cristo para reinarmos com Ele no milênio. A gente tem que entender que esse período do milênio ele vai ser muito importante. É um período muito, muito, muito importante. A gente tem que entender que aqui Cristo vai cumprir muitas das suas promessas. Deus, o Pai, cumpre as suas promessas ali do Antigo Testamento, de restaurar o reino de Israel, né, de ter um período de paz aqui nessa terra, mostrar que isso sim é possível, um período de paz aqui nessa terra, mas com um rei justo, não com reis ímpios, como acontece nos dias de hoje, no caso o rei justo que é Cristo. Então a gente tem que esperar esse momento e crer que esse momento vai acontecer. 2.2, Jesus reinará com Israel. Israel será restaurado à terra que lhe pertence e será a cabeça de todas as nações. Quando Deus chamou Abraão, terra que Deus prometeu para Abraão, essa terra toda aqui. Eu vou dar um zoom aqui, eu não costumo fazer muito isso aqui não, mas vou dar um zoom, tá? Atualmente a terra de Israel é bem pequenininha, tá? Aqui onde está escrito Judá, Israel, é bem por aqui. Então é muito pequena. Só que a promessa engloba tudo isso.
Tá? Essa é a promessa que Deus fez a Abraão. E Israel nunca teve esse reino desse tamanho. O maior reino que Israel teve, se eu não me engano, foi com o rei Salomão, que fez aliança com outros povos e cresceu um pouquinho ali, mas nunca atingiu a terra completa prometida. Mas isso vai acontecer no milênio. Tá? Esse é o verdadeiro território que Deus deu a Israel. Cristo vai reinar e Israel será realmente a cabeça de todas as nações. Jesus literalmente se assentará sobre o trono de Davi em Jerusalém e reinará sobre o mundo. Você lembra do julgamento das nações? Que a gente falou na aula anterior, o juízo das nações. As nações que seguiram o anticristo serão condenadas. No entanto, alguns teólogos entendem que muitas nações tiveram pessoas que não aceitaram a marca do anticristo, tá? Então, muitas pessoas pertencentes às nações ali não aceitaram. Tá? Então, a condenação ali no julgamento do juízo das nações, né, alguns teólogos entendem, eu até concordo com eles nesse sentido, claro, você pode discordar, mas eu concordo, que não é a nação inteira. Né? Vamos supor aqui, o Panamá seguiu o anticristo, pega todo mundo do Panamá e condena. Não, vai que alguém lá do Panamá não seguiu o anticristo, então essa pessoa vai permanecer. Então a gente entende dessa passagem que as nações que estão aqui se referindo em Apocalipse, essas nações, não somente em Apocalipse, mas também no Antigo Testamento, nos textos de Isaías, que cita as nações, essas nações realmente são nações remanescentes ali da grande tribulação que não seguiram o anticristo e elas também vão participar do milênio. Então, todas as profecias sobre a restauração de Israel que encontramos no Antigo Testamento serão cumpridas. Então, todas elas aqui, né, listadas aqui, eu listei algumas, na verdade, né, listei algumas aqui, mas todas elas serão cumpridas. Eu não vejo uma necessidade de nós espiritualizarmos essas passagens, dizendo que elas se cumprem na igreja, uma vez que nós temos uma passagem no Novo Testamento que fala do milênio, que casa muito bem com as passagens do Antigo Testamento. Então faz sentido dizer que essas passagens se referem ao milênio. O milênio será um reino predominantemente judaico. Mateus 19:28 diz: por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a gente entende aqui que vai ter sim uma relação com a nação judaica, tá? É um reino de todos, mas a nação judaica será evidenciada aqui. Jesus está afirmando a seus discípulos que haverá 12 tronos e que eles serão os governantes de Israel no milênio juntos com Cristo. Eles vão governar com Cristo. Quando a gente fala assim, julgar as 12 tribos de Israel, a gente tem que lembrar lá do Antigo Testamento que o rei ele tinha a função de julgar as causas do povo. Isso é muito comum, era muito comum no Antigo Testamento. O rei tinha essa função. A gente observa Salomão, que julga lá a causa daquelas mulheres lá, que estavam com filho, né? Enfim, a gente conhece a história. A gente vê a história de Davi. Chega um ponto do reinado de Davi que ele não está mais julgando. E quem é que julga? Absalão. É aí que Davi se dá mal com Absalão, porque Absalão começa a fazer alianças com o povo, porque é ele que está julgando a causa do povo. Então Absalão estava próximo do povo, e essa era a função do rei. Então quando fala de julgar, está falando de quê? De governar. Tá? Então a gente entende essa passagem que aqui os 12 tronos, onde os discípulos irão governar com Cristo. Cumprirá as promessas feitas a Abraão de que Israel será o povo de Deus para sempre, pois Deus não esqueceu o seu povo, nem o substituiu. Tá? Então os dispensacionalistas que têm uma interpretação literal das profecias entendem que Deus ainda tem um plano para Israel. Deus trata com Israel na grande tribulação e restaura o reino de Israel no milênio. Então as promessas se cumprem para esse povo no milênio. 2.3, Jerusalém será a capital. Tudo fluirá de Jerusalém. Isaías 2:3 diz que naquele tempo, o milênio, né, no caso, os povos dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Jacó, para que nos ensine o caminho, porque de Sião sairá a lei
e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha só, uma passagem que fala aqui de Jerusalém, onde todas as nações vão subir até Jerusalém. Nada disso aqui aconteceu ainda, pois será um tempo de restauração. Isso não aconteceu e nem está acontecendo. Então aponta realmente para um futuro. Em Isaías 62:7 está escrito: não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Zacarias 8:22 diz que virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Olha só, profecias do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram, mas que apontam para esse futuro. No milênio, Jerusalém será exaltada acima de todas as cidades da terra, e assim atrairá os habitantes de todo o mundo para adorar ao Senhor em Sião. Então isso aqui está deixando bem claro que isso aqui é algo para o milênio. Tá? Não adianta você falar assim, porque eu quero ir para Jerusalém, porque somente lá em Jerusalém eu vou conseguir ter uma intimidade com Deus. Não existe isso, tá? É muito bom ir lá, ir na Terra Santa. Eu, particularmente, nunca fui, mas conheço pessoas que foram e dizem que é realmente algo muito bom, algo maravilhoso, tá? Mas eu não vejo, assim, hoje, a cidade de Jerusalém tendo alguma coisa de especial, que lá a adoração é diferente, que lá eu consigo falar melhor com Deus, que é somente em Jerusalém que eu consigo me comunicar com o Senhor. Não vejo isso. Até mesmo porque Jesus disse ali para aquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, tá? Então, em qualquer lugar não tem um local específico. Agora, aqui a gente está falando de uma situação específica no milênio, que é lá que Cristo estará presente no milênio, reinando e governando as nações. Aí sim faz sentido dizer, vou a Jerusalém, porque lá tem algo diferente, né? Quando chegar no milênio, Jesus estará lá em Jerusalém. Ensinadas por Deus, as nações terão todas as suas disputas resolvidas, enfim, obterão a paz mundial. A paz mundial vai acontecer somente no milênio. Vamos lá, terceiro tópico, o milênio. Falando especificamente, Satanás será preso, Jesus reinará e haverá perfeita paz. Então o milênio vai ser algo assim esplêndido. Tá? No milênio, Satanás será preso e as nações que estarão na terra nesse período terão a oportunidade de reconhecer que o caminho de Deus é o melhor. Vai acontecer o seguinte, que aquelas pessoas que ficaram vivas no final ali da grande tribulação, né, e essas pessoas que não aceitaram a marca da besta, que vão entrar para o milênio, vão participar do milênio, essas pessoas, elas vão casar, elas vão ter filhos, elas vão se reproduzir, enfim, vão constituir família. Tá? Então vai passar 1000 anos e muitas pessoas vão nascer. Acredita-se que essas pessoas que vão nascer, elas vão precisar ser ensinadas, vão ter que ensinar a verdade para elas acerca do Evangelho, para que elas possam crer em Jesus como Salvador e confiar no reino do Messias. Tá? Então essas pessoas elas vão precisar aprender a conhecer a Deus. Elas não vão entrar elas não vão nascer sabendo, não, elas vão aprender. São seres humanos normais que vão aprender. A retidão dominará os povos, mas mesmo diante de uma situação tão favorável, muitos ainda falharão. É aqui que entra uma questão do milênio. A gente entende que o pecado ele está no coração do homem. O homem caiu, se afastou de Deus. E mesmo no milênio, com toda a perfeição, Satanás amarrado, tem gente que vai pecar. Mesmo no milênio, muitos irão falhar. Muitos irão ignorar a Deus, ignorar o reino do Messias, irão ser contra o reino do Messias. Eu não sei como que vai ser, mas subentende-se isso. Tá? Que vai ser uma maneira de provar para o ser humano que ele peca não é somente porque Satanás está induzindo ele a pecar, mas é porque o pecado está no coração do ser humano. Tá? Então essas pessoas que entram no milênio, né, que não estão com o corpo transformado, aqueles que estão com o corpo transformado, que foram arrebatados, que ressuscitaram lá no arrebatamento da igreja, esses não vão pecar. Esses já estão livres de pecar, porque já tem um corpo glorioso. Agora aqueles que entram no milênio com um corpo normal, esses sim vão falhar. Né? Esta é uma prova para hoje de que o pecado é grave e tão maligno quanto possa
C. Muitas pessoas culpam Satanás por seus fracassos espirituais e ainda que ele não seja inocente, o pecador também não é. Então muita gente fala assim, eu só peco porque o diabo faz eu pecar. Não é bem assim. Apesar de ter uma influência maligna, o pecador também não é inocente. Ele está pecando porque ele se revoltou contra Deus e escolheu viver no pecado. Quando o príncipe da paz reinar, a paz absoluta, enfim, chegará. Isaías 2,4 diz, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Olha só que passagem maravilhosa. Fala de um período de paz que nunca aconteceu na Terra. E a gente está esperando acontecer. Né? E não vai acontecer aqui nessa Terra do jeito que está, não. É só quando Cristo reinar mesmo. Olha só, as foices, as lanças e as espadas se tornarão arados, porque não terão mais outra utilidade. Tá? Aqui ele está dentro do contexto da época, que era um instrumento de guerra da época deles. Trazendo para o nosso contexto, uma arma de fogo não vai ter mais utilidade, muito provavelmente vão derreter tudo, vão fazer outro material. Tá? Não vai ter mais utilidade uma arma de fogo, não vai ter mais guerra, não vai ter mais mísseis, bomba nuclear, nada disso mais vai acontecer. Tá? Então a gente entende que tudo isso, toda essa guerra, tudo isso vai acabar. Por quê? Porque vai cumprir esta profecia aqui. Até a natureza será restaurada, pois em Isaías 65:25 diz, o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Olha, diz o Senhor, Isaías 65:25. A gente vê isso aqui, olha para essa passagem, quando foi que isso aqui se cumpriu? Nunca. Tá? Não cumpriu ainda. Então isso aqui vai cumprir-se no milênio. Até a natureza toda será afetada. Afetada de uma forma positiva, tá? Afetada de uma forma bem positiva mesmo no milênio. Satanás será solto. No final do milênio, Satanás será solto e voltará a enganar. É preciso lembrar que não serão os salvos redimidos que serão enganados por Satanás. Mais uma vez falando, os salvos que confiam em Cristo, tanto aqueles que já ressuscitaram, estão com o corpo glorioso, quanto aqueles que de fato creem em Jesus durante o milênio, porque eles vão conhecer a Cristo e vão crer em Jesus como Salvador, eles não serão enganados. Mas aqueles que nasceram no milênio, que ali dos descendentes das nações que sobreviveram à grande tribulação, esses que cresceram ali, aprenderam mais sobre Deus, mas recusaram Deus, esses que vão pecar durante o milênio, esses é que serão enganados. Tá? Esses serão aqueles que serão enganados por Satanás. Sabemos que será um tempo perfeito, mesmo assim Satanás ainda enganará a muitos. Tá? Muitos vão seguir aí os conselhos de Satanás. Por quê? Porque já estão vivendo no erro. Mesmo no milênio, na perfeição do reino de Cristo, eles vão recusar a Cristo por algum motivo. Muita gente pode questionar, mas como assim eles vão recusar a Cristo, mesmo estando na perfeição? De acordo com umas passagens que a gente vê ali no Antigo Testamento, a gente entende dessa forma, tá? Alguns discordam, mas tudo bem. Satanás lá no céu e tal, um anjo de luz, e ele não se revoltou contra Deus, não quis ser maior do que Deus. O mesmo vai acontecer no milênio. Há pessoas vivendo de forma perfeita, de tudo muito harmonioso, uma paz, um rei perfeito. Mesmo assim, a gente vai se revoltar. Por quê? Porque tem a semente do pecado no coração. Então vão se revoltar contra Deus, vão ser enganados por Satanás, mostrando aí que, de fato, essas pessoas nunca foram redimidas, nunca creram de verdade, nunca confiaram em Cristo de verdade. Esta é uma prova de que o pecado é inerente à natureza humana caída e que só o sangue de Jesus pode removê-lo. Tá? Somente o sangue de Jesus pode remover o pecado. Satanás será solto, mas por pouco tempo, e ele seduzirá alguns a se rebelar contra Deus. Também conseguirá reunir as nações para a batalha. Cercarão o arraial dos santos na cidade de Jerusalém. Então Satanás vai liderar uma revolta aí contra Jerusalém. Não sei como que isso vai ser, dos detalhes, mas Deus fará descer fogo do céu que consumirá a todos.
Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre. Olha só, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, vai ter uma derrota definitiva dele, e nunca mais ele vai atormentar ninguém, mas ele vai ser atormentado. Chegamos na nossa conclusão, espero que você tenha compreendido aí o conteúdo. Vou ler aqui a conclusão para nós. Fala assim: os profetas do Antigo Testamento em muitos momentos falaram de um tempo de restauração e glória para Israel e toda a criação que até hoje nunca se cumpriu. Tá? Então, profecias do Antigo Testamento sobre uma restauração, mas que nunca se cumpriu. Jesus e os apóstolos falaram de um tempo em que a igreja redimida reinaria gloriosa. O Apocalipse nos revela que esse tempo será um reino de 1000 anos, onde Cristo reinará fisicamente com Israel e a igreja sobre as nações. Cristo, a igreja e Israel vai reinar sobre as nações. Temos graças a Deus que nos criou em Cristo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e só os que estão nele reinarão. Então isso aqui, essa passagem do Apocalipse aqui que fala do milênio, é algo que traz esperança para nós. Algo que mostra muita coisa importante aqui. Tá? Cristo um dia vai reinar, nós estaremos com ele no milênio. O juízo de fato vai acontecer para aqueles que rejeitaram a Cristo. O pecado está no coração do homem, somente Jesus pode tirar, pode libertar o homem do pecado. Então é uma passagem que fala profundamente na nossa vida. Nós temos que estudar e meditar nessa passagem e crer que um dia isso vai acontecer. Crer que Deus vai cumprir todas as promessas que ele fez a Israel lá no Antigo Testamento. Ele fez para a igreja também e que vai se cumprir. Tenho certeza que isso vai se cumprir e nós temos que confiar nessa promessa. Amém? Então chego aqui no final da aula. Espero que você tenha gostado. A gente tem aqui as perguntas para quem usa o slide na igreja. Lembrando que você pode adquirir esse slide no site ebedenfoco.com. Então é isso. A paz do Senhor. Até a próxima aula.